estava pedindo a Deus, sempre, né, a mensagem aí. Eu ainda falei esses dias no programa, 1 Reis 17, é muito interessante, muito oportuno. Então, vamos lá. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. É interessante que o Senhor fala umas coisas assim que a gente precisa dar muita atenção. É uma coisa que parece, às vezes a gente lê e passou. Mas isso aqui mostra claramente a forma que Deus trabalha na vida da gente. Quantas vezes a porta de oportunidade, né, a oportunidade que Ele abre para nós, você jamais daria atenção. Você não olharia para ela. Mas vamos puxar aqui. Por que Israel estava nessa crise? Problema espiritual. O problema era espiritual. Porque isso aconteceu nos dias de Acabe, e Acabe, influenciado pela Jezabel, foi levantando altares, chegou ao absurdo de construir um templo para Baal. E, assim, explorava o país para manter aqueles profetas de Baal, de Azerá. E isso trouxe uma crise para a nação. Era um rei fraco, né, uma autoridade fraca, que se casou com uma mulher dos Sidônios, quer dizer, era uma cananeia, uma mulher que tinha dentro dela a intenção de exterminar mesmo, com tudo relacionado a Deus. Ela era anti-Deus, assim. Sabe o que é anti-Deus? Ela trabalhou para acabar com o culto, para levar o povo para adoração aos seus deuses, para adorar os seus deuses. E o povo, infelizmente, que é uma coisa que a gente precisa acordar, que eu vejo o quanto é fácil ir mudando a cabeça das pessoas. Porque tudo é cultura, né? A força, a verdadeira força, está na cultura. Implante uma cultura, uma mentalidade, e acabou. O grande problema está aí. Onde a sua mente estiver, é onde você vai terminar. Você não vai para um outro lugar. Como você pensa? É o que você vai ter. Onde está a sua cabeça? É onde você está. Você está achando que você está num lugar físico? Não, você está onde a sua mentalidade está. Ah, eu estou caminhando para um lugar físico. Não, você está caminhando para onde a sua mentalidade está te levando. Onde sua mente estiver é onde você vai estar. Isso é óbvio, isso é simples, é claro,
A gente prega o tempo todo, mas parece que não entra. As cabeças estão sendo manipuladas, uma cultura, uma visão, um estilo, ideias, e muitas vezes não está sendo visto. Opa! Olha o que eu estou pensando. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está pensando. Né? Parar e prestar atenção. Espera aí, deixa eu prestar atenção. O que eu estou pensando? Isso aqui não está batendo com a palavra, não. Isso aqui é um problema. Vai ser um problema para a minha vida, porque se eu não cuidar da minha mente, quem é que vai cuidar? Né? Não tem quem vai cuidar da minha mente. E se eu deixar que coloquem tudo o que querem, vão me controlar através daquela linha de pensamento, daquelas ideias. Eu vou ser controlada. Então, como que a Jezabel controlou tudo? Exatamente implantando uma cultura bem diferente daquela que era em Israel. A cultura era outra, se adorava o Deus vivo, buscava o Deus vivo, e ela veio com uma outra ideia. E o povo, que é o que eu bato muito, é o que eu vejo, é muito fácil a pessoa, ela vai sendo levada, porque ela não presta atenção. Né? Você acha que o que você ouve não tem poder sobre você, e tem todo o poder. Então, você está ouvindo uma coisa hoje, alguém fala, tem maneiras de colocar as coisas. Como é que você acha que a Jezabel foi colocando as coisas? Você acha que foi ali debaixo de ferrão? Não, debaixo de ferrão, a perseguição era com os profetas. Com o povo havia um carisma. Havia uma lábia, toda uma estratégia. Você vê que ela era uma mulher astuta, que tinha uma capacidade de persuadir. Tanto que ela passou a ter controle total sobre o Acabe e controle sobre as pessoas. As pessoas tinham dificuldade de negar as coisas a ela. Que apesar dela ser desonesta, assim, um lixo de ser humano, ela tinha a linguagem certa, que levava as pessoas. Sabe, aquele carisma, aquela colocar... Tem maneiras de colocar as coisas, que vão entrar de uma forma que você vai receber bem. E quantas vezes nós vemos pessoas sendo levadas, manipuladas, mudando o discurso. É impressionante a cegueira, o quanto é fácil uma pessoa ficar cega e surda para a verdade. E só a verdade liberta. Mas quando você começa a aceitar, porque você não aceita da noite para o dia, você começa a ceder. A ceder. Você vai cedendo. Cede um pouco hoje, mais um pouco, e vai cedendo. Daqui a pouco aquilo já tomou você. Né? Está totalmente incorporado, tá lá.
cabeça já é outra. Mas aquilo mudou da noite para o dia? Não, aquilo vai. É uma coisa hoje, outra amanhã, e a sua mentalidade vai mudando. Por isso que nós somos orientados tanto pela palavra de Deus a ouvir a palavra, ler a palavra, falar com Deus. Nós precisamos ter essa cultura, ter essa mentalidade, ter essa visão, esse espírito. E o tempo todo nós somos orientados. E toma cuidado, né? Toma cuidado como você pensa, cuidado, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Como imaginou na sua alma, assim é. Olha como você pensa, olha quem você está ouvindo, para onde você está seguindo, cuidado. Porque nós não temos controle. Então, a Bíblia deixa bem claro que quem faz esse papel somos nós, de proteger a nossa mente através dos ouvidos, dos olhos. Né? Nós precisamos proteger, porque uma vez que o diabo assume o território da nossa mente, ele assumiu a nossa vida. Agora ele tem controle. E o espírito desse mundo está aí. Né? O espírito desse mundo, o espírito que rege esse mundo, é demoníaco. É antideus. É o mesmo que dominava a vida da Jezabel e que, por intermédio dela, por um bom tempo, dominou toda a nação. E foi dominando as pessoas. Você não lembra que Elias chegou e a primeira coisa que ele disse: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Porque lá no fundo, né, havia aquela raizinha de que, mas Deus e tal, mas tinha a parte sedutora, né? Porque o problema dos deuses cananeus, e que o povo acabou abraçando, é que eles não exigiam mudança interna. Eles não exigiam. Então, era oferecido muito, e o que eles exigiam, veja bem o nível de cegueira, o tanto que a gente tem que tomar cuidado. Então, eles podiam fazer o que eles queriam, até porque os cultos eram regados, muitas vezes, a drogas, bebida, muito sexo, orgias. Então, para a carne, imagina promessas, né? Baal, por exemplo, era o deus da fertilidade. Interessante que você vai encontrar, normalmente, no tempo em que o povo estava voltado para Baal, foi o tempo de mais miséria. De mais miséria. Você vê aqui 3 anos e meio de sequidão. Você ganha uma gota de água. Uma gota. Sequidão, gente morrendo mesmo. Você vai ver por essa mulher que eu vou concluir aqui. Nós vamos ver, ainda falamos aqui domingo, dos midianitas, que os amalequitas uniram os midianitas. Qual era o deus adorado? Baal, Azerá, deus da fertilidade. E Israel estava como? Pobre, sendo saqueado. Né? Então, era aquela promessa, né? Tinha aquela promessa de que Baal ia mandar chuva mesmo e prosperar, ainda mais numa sociedade agrícola. Você há de imaginar, vamos, nossa, e não exige nada. Mas normalmente aqueles deuses, muitos deles, né,
como Moloque, por exemplo, exigia os próprios filhos. Mas o nível de cegueira de um ser humano pode ir, assim, num grau tão profundo, que a promessa está sacrificando o filho, mas não está sacrificando minha carne. Você vê que o ser humano, não é à toa que Jesus falou, vocês são maus. Eu acho até graça, de vez em quando aparece um, né, que fala assim, o ser humano é bom, na sua essência ele é bom. O salmista diz, já nasceu, já foi gerado mal. Quando ele foi gerado, ele já foi gerado mal. Tem nada de bom no ser humano, não. Bom é Deus. Deus é bom. O ser humano é mau. O ser humano é capaz das coisas mais absurdas. E a palavra de Deus diz isso. Você pode ver que esse humanismo demoníaco, aqui tem essa frasezinha, não, o ser humano é bom, eu acredito no ser humano. Não devia. Não devia. Você não devia acreditar. Você sem Deus não merece crédito. Um ser humano sem Deus, ele é muito perigoso. É só você puxar a história e ver o que homens fizeram. O que homens fizeram. Assassinatos, mortes, em nome de uma ideologia, de uma ideia. Mataram. Então, o ser humano não tem nada de bom nele, não. E Jesus falou, vocês são maus, mas sabem fazer alguma coisa boa para os filhos de vocês. Mas nem sempre. Porque nós vamos ver, em Israel, eles foram capazes de oferecer seus filhos aos deuses, a Moloque, por exemplo, suas virgens. Eles foram capazes, enfim, de abandonar Deus, o Deus que tinha feito tanto. Então, assim, o ser humano se afastar de Deus e o diabo assumir o controle da vida dele, ele é capaz de tudo. De tudo. Essa história de que não, é só você olhar como terminou Salomão. Quem diria que Salomão ia permitir as coisas que ele permitiu? Mas por quê? Não estava mais sendo guiado por Deus. O próprio Davi, um momento que ele se distraiu, não dá para acreditar que ele foi capaz de fazer o que ele fez, mas ele fez. E era o homem, foi o homem segundo o coração de Deus. Premeditou, matou. Então, a mente, ela é muito perigosa. Uma mente sem controle, uma mente que não é dirigida pelo Espírito Santo. É uma mente, vai ser uma mente controlada pelo mal. E, se a pessoa é controlada pelo mal, tudo pode acontecer. Jezabel é uma grande prova, em várias áreas, perseguindo, matando profetas. E você vê ali na passagem da vinha de Nabote, você vê claramente o que uma pessoa sem escrúpulo nenhum é capaz de fazer. Né? E aquelas autoridades passivamente fizeram tudo como ela mandou. Passivamente. Por que eles fizeram? Porque eles não sabiam da verdade? Não, eles sabiam da verdade. Mas eles tinham vantagens e foram se submetendo ao que eles não poderiam jamais se submeter. Sabe quando a pessoa vai ficando anestesiada, dormente?
E agora, ela não está mais atenta a tudo que ela precisava estar. Então, a gente precisa cuidar muito da mente da gente. Totalmente. E prestar atenção o tempo todo. O que eu estou pensando? Isso aqui está desalinhado com a palavra? Porque eu não posso confiar. Maldito o homem confia no homem. Eu não posso confiar na minha mente, não. Eu tenho que confiar na presença de Deus tomando a minha vida, conduzindo a minha vida, dirigindo a minha vida. Então, aquela cultura que Jezabel foi implantando, infelizmente, ela foi sendo estabelecida em Israel, foi levando o povo para o pior lugar. Né? Aquela vantagem apresentada por Baal, por seus sacerdotes. Né? Baal é o Deus da prosperidade. Vamos buscar ele que vai dar tudo certo. Deu tudo errado. 3 anos e meio seco. Tudo seco. E era por conta da vida espiritual, da condição espiritual. Porque quando você para de buscar Deus, não pensa mais como Deus, não pensa mais os pensamentos de Deus, e você vai pendendo para outra direção, o que você vai fazer com a sua vida? Você vai atrair escassez de todas as maneiras, escassez de paz, de alegria, escassez em tudo contrário. Promessas você pode receber, não faltam. Né? Alguém, a la Jezabel, que chega e, não, porque buscar Baal é maravilhoso, você só vai ganhar com isso, você não perde nada. E ele ainda não exige tudo isso que o Deus de Israel exige, né? Toda essa mudança interna, né? Essa moralidade. Baal não exige nada disso e ainda vai te prosperar. E a gente sabe que o que compete, né, briga, está ali entre Deus e o ser humano, não é o diabo. Quem está brigando pelo coração do ser humano com Deus não é o diabo. É Mamon, é o dinheiro. Porque por dinheiro, tanto que às vezes eu vejo pessoas que, se elas não estivessem seguras em alguma coisa, elas estariam fazendo diferente. Seguras no quê? Em dinheiro. Então, se a vida financeira ainda vai bem, ou tem um emprego seguro, que hoje em dia não tem nada, não está nada seguro não, mas na cabeça dela está tudo sob controle, ela não tem a mesma disposição em fazer aquilo que a palavra de Deus está orientando. A palavra não tem mais aquele peso na vida dela. Não tem. Só que isso é uma grande bobagem, porque o que você dá à terra é o que a terra vai te devolver. E as faturas, elas chegam. Às vezes não chegam tão rápido, mas elas chegam. Então, a maneira como você vai se comportando, uma hora vai trazer aquele resultado desagradável. E foi exatamente aqui. O povo foi pendendo para a direção de Baal, foi pendendo. A fatura chegou. Até que um dia Elias falou para o próprio Acabe, não vai chover, viu? Até que eu dei uma ordem para voltar a chover. Não vai chover. Ou seja, se Deus cerrar o céu, quem é que faz chover? Chuva é bênção.
Então, assim, se Deus cerrar o céu, se Ele tirar a unção de conquista, meu querido, você pode dar guinadas. Não, mas antes funcionou. Funcionou porque tinha a bênção de Deus ali. Se a bênção dele não estiver ali, acabou. Quando o homem de Deus disse, não vai chover, não choveu mais. Por 3 anos e meio, não choveu mais. Então, assim, isso é para fazer a gente pensar o tempo todo. Pensar. Uma hora a fatura chega, e se for dito, não vai acontecer, não vai acontecer. Acabou. E aqui, Elias estava sendo sustentado por Deus, e Deus usa os métodos mais inusitados para sustentar quem é dele. Quem é dele não importa como. Mandava corvo, os corvos levavam lá carne e pão para o homem, e ele bebia do riacho. Mas aí Deus tinha um outro propósito. Ele tinha o propósito de afetar a vida dessa mulher. Mas como que o Senhor salvou a vida dessa mulher? Dando a ela a oportunidade de agir a fé. E interessante como você tem que realmente crer naquilo que Deus fala, né? Porque aqui, quando, então, secou o riacho, porque não chovia, Deus mandou ele ir para Sidom. Mais tarde, Jesus falou que em Israel estava assim de viúva necessitada, que, inclusive, deve ter morrido de fome nessa época. Mas o Senhor não mandou para lá. Por quê? Por conta da condição espiritual. Como estavam espiritualmente. Ele mandou para Sidom, para Sarepta. Uma mulher, inclusive, que era da terra dos Sidônios, que era da mesma terra da Jezabel. Então, provavelmente, o Deus dela, dessa viúva aqui, também era Baal. Baal, Azerá. E olha como é que essa mulher estava. O Senhor disse que ia mandar ele para uma viúva que ia fornecer para ele comida. Olha só. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa expressão ordenei, quer dizer, ela seria tocada. Mas ela tem o livre-arbítrio, ela que faz a escolha dela. Nós somos tocados para fazer algo. E o que nós vamos fazer com esse impulso que o Espírito Santo tem em nós? E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, olha o que ele encontrou. Uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Quando ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Então, não era o Deus dela. Que não tenho nenhum, 0, pedaço de pão. Você imagina não ter um pãozinho dentro de casa. Não tinha, nem um pedaço. Só um punhado de farinha num jarro. Punhado é pouco. E um pouco de azeite numa botija. Era só o que ela tinha. Nada. Estou colhendo uns 2 gravetos. Não era nem lenha de verdade, eram uns gravetinhos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Então, olha a porta que Deus abriu para Elias. Para onde Deus mandou Elias? Então, é isso que para mim é muito interessante. Porque Deus disse,
eu estou te mandando para uma viúva. Né? Pode vir na cabeça uma viúva rica, chega lá, a mulher não tem para ela. A mulher não tem para ela. Ela não tinha nada. A mulher estava depressiva, a mulher estava caída, a mulher estava entregue à morte. A mulher disse, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, nós vamos esperar a Então, assim, a porta que foi aberta para o Elias, para onde Deus mandou o Elias, era impossível, humanamente, de se viver alguma coisa boa ali. Mas é assim que Deus trabalha. E essa mulher tinha outro Deus, tinha outra fé, estava vivendo as consequências, inclusive, de não ter resposta do seu Deus. Deus mandou ele para a casa de uma mulher que tinha uma outra fé, que cria num outro Deus, para dar oportunidade àquela mulher de mudar a vida dela. E como a oportunidade chegou na vida dela? Com a manifestação da fé. A mudança da vida daquela mulher, a oportunidade de mudança, chegou na casa dela com o uso da fé, com um desafio. Ela foi desafiada a usar a fé no pouco que ela tinha. Isso é muito interessante, porque nós vivemos um período difícil, dias difíceis. E como Deus trabalha, você está vendo aqui. Ele mandou o Elias para casa, disse que essa mulher que ia alimentar ele. A mulher estava catando uns gravetos para fazer o último bolinho da vida dela e esperar a morte com o filho. Ela já estava entregue. E aí, Elias fala isso aqui para ela. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora, quanto tempo ficou sem chover? 3 anos e meio de crise. Nós estamos aí uns 2 meses e pouco, não é isso? Já não está brincadeira. Imagina 3 anos e meio de crise. Ela foi, fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo. Até chover. Agora, quando que choveu? Quando ele foi lá no Carmelo, depois que ele reparou o altar, depois que fogo desceu do céu, depois que ele matou os profetas de Baal de Azerá, aí ele foi para o Monte Carmelo, orou, ficou lá de joelhos, até a 7ª vez orando, só notícia ruim chegando, não tem nada lá, não tem nada lá, até que na 7ª vez, olha, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, levanta e corre, e aquela nuvenzinha, outro detalhe importante, algo tão importante para nós, porque a chuva que molhou aquela nação após 3 anos e meio começou com um pontinho preto lá, à distância. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então, assim, a gente não pode desprezar os pequenos começos, os pequenos sinais. A gente não pode. E aqui, a palavra para ela foi essa. Ela foi, fez conforme eles lhe disseram, e aconteceu que a comida durou muito tempo, 3 anos e meio.
o tempo que durou a seca, porque foi dito, aqui em cima, ó, a farinha da vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E chover significava o quê? Então, ela tinha condições de plantar, de colher. Então, até ela ter a colheita da sua semeadura, ela ia ser suprida. Aquele pouquinho de azeite com aquele pouquinho de farinha ia ser o suprimento, que de forma inexplicável durou todo o tempo necessário, pois a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Mas como a mudança da vida dessa mulher chegou? Com um desafio de fé. Faz primeiro para mim. Ela podia dizer, como primeiro para você? Eu tenho meu filho, vou tirar dele. Pessoas que racionalizam, pessoas que são questionadoras, elas não vivem milagres, porque elas são incrédulas. Mas uma pessoa de fé, ela entende, quando ela decide crer, ela confia. Ela acredita que há um sentido naquilo, que aquilo vai repercutir positivamente para ela. Ela não tinha acabado de dizer, só estou catando 2 gravetos para fazer um bolinho, comer mais meu filho e morrer. Ele disse, faça o que eu disse a você. Faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho. Ela podia dizer, que absurdo, nem te conheço. Vou tirar da boca do meu filho. Ou ela podia dizer, como que eu vou fazer para mim e para o meu filho, se eu estou dizendo que só tem um pouquinho, que só dá para fazer um para mim e para ele, que é pequenininho, um bolinho. Ela falou um bolinho. Quer dizer, não vai sobrar. Então, ali, ela podia ver aquilo como um absurdo, tirar da boca do filho para dar para aquele marmanjo. Ela podia também questionar e dizer, não vai sobrar, fazer para você. Não vai sobrar para mim e para o meu filho. Mas ela entendeu o sentido espiritual. Ela entendeu muito bem. E ela foi capaz de crer quando não fazia sentido crer. E ela foi lá e pegou o pouquinho da farinha do azeite que ela tinha e fez o tal do bolinho aqui e deu para Elias primeiro. E a palavra foi liberada para ela. Assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E a Bíblia diz aqui, ó, a farinha na panela não se acabou e o azeite na botija não se secou. A farinha não acabou, quer dizer, farinha representa o pão, azeite sempre representa essa unção, esse poder. Não secou, conforme a palavra do Senhor. Então, ali era a palavra de vida do próprio Deus, que foi só liberada por Elias. Logo depois disso, você vê o menino que começou, o filho dela começou a doentar, até que ele parou de respirar. O menino foi restaurado, ressuscitou também. Então, essa mulher, quando o homem de Deus chegou na porta dela, com aquela mensagem, faz primeiro para mim. O que é fazer primeiro para Elias? Faça primeiro para Deus. Priorize a Deus. Semeie no reino de Deus. Para de ficar agarrado a uma coisa que não tem poder para absolutamente nada. Que ela entendeu exatamente isso. Muito bem, morrer antes do bolo, morrer depois do bolo, tanto faz, vou morrer do mesmo jeito. Aquele pouquinho de azeite, aquela pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, só dava sem fé
sem obediência à palavra, só dava para fazer um bolinho e morrer. Porque não tinha mais nada, não tinha um pedaço de pão dentro dessa casa. E não tinha dinheiro para nada. Tinha água esse pouquinho. Então isso aí só dava para aquilo ali. Tem coisa na vida da gente que não serve para nada, meu filho. Tanto faz com ou sem, porque não faz diferença nenhuma na vida da gente. Às vezes eu fico vendo gente agarrada a algumas coisas que eu paro e penso assim, essa criatura não está vendo. Isso aí não serve para nada na vida dela. Que diferença isso aí vai fazer na vida dela? Que diferença faz? Para ela se agarrar, conjecturar, questionar, sabe, argumentar. Você fala, ih, vai fazer o bolinho e vai morrer. Só serve para isso. Uma refeição ruim, porque dava para fazer um bolinho. Então, quer dizer, além de tudo, ia ser uma coisinha pequenininha, escassa, e depois era só se enganar, esperar a morte. E às vezes é isso que eu vejo. Gente apegada a coisas que não tem poder nenhum de mudar a vida delas, que não vai fazer diferença nenhuma na vida delas, mas se elas agirem a fé, naquilo que elas têm, sem questionamento, simplesmente fazer o que essa mulher fez aqui. Ela se jogou. E ela, quando ela agiu a fé, ela foi prosperada, porque a miséria saiu da casa dela, ninguém morreu de fome, a comida não acabou, a morte chegou, a doença chegou, mas teve que sair, o filho foi ressuscitado. Ela foi, enquanto certamente muitas viúvas morreram de fome, ela não morreu de fome, morreu, mas não de fome. E ela ia morrer de fome. Ela ia morrer com aquela crise. E ela não morreu. Então, assim, a vida dela mudou quando ela deu aquele passo de fé. No momento mais crítico da vida dela, no momento mais difícil da vida dela, certamente esse foi o momento mais difícil, chegou a salvação na casa dela. Mas de que maneira? Ela agia a fé. No pouco que ela tinha, sem questionar, sem argumentar. Você confia. Faz primeiro para mim, faz para o homem de Deus, que representava Deus. E a farinha da panela não vai acabar, o azeite não vai acabar, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você não vai morrer de fome. Você vai morrer de outras coisas, minha filha, mas de fome você não vai morrer. Se você agir a sua fé no que você tem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu gastei um tempo falando o quê? Parte espiritual. Por que a situação está daquele jeito? Por conta da parte espiritual. Então, a gente sempre tem que entender que a nossa vida espiritual restaurada vai restaurar todas as outras. Quando ela creu no Deus de Elias, porque não era o Deus dela, a vida dela mudou. Até então, a fé dela certamente era em Baal. E o que Baal deu para ela foi aquilo lá. Catar graveto, fazer o bolinho e morrer com o filho. Porque é isso que um Deus de D minúsculo, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus vai se tornar um Deus de D minúsculo, vai fazer por você. Ou seja, nada. Se você depositar a sua confiança em qualquer coisa que não seja Deus, é isso aqui, é limitado, é natural. O resultado é totalmente natural, limitado. Vai chegar num ponto em que não vai ter mais nada para fazer, porque Baal não faz nada para ninguém. Nada para ninguém, ele só engana. Com a sua promessa de fertilidade, prosperidade, abundância. E os seus sacerdotes, os seus mensageiros, sabem anunciar, fazer uma boa pregação. Se você parar para ouvir
o que está aí fora, sempre tem alguém com uma ideia, uma boa mensagem, às vezes parece bem agradável, suave, promissora para os nossos ouvidos. Mas no final, você pode ver que o resultado é bem diferente daquilo que foi prometido. Promete uma coisa e entrega outra. Entrega outra. É o que esses deuses cananeus faziam. Eles prometiam uma coisa, mas entregavam outra coisa. Porque toda vez que Israel passou a adorar, especialmente Baal, afundou em miséria, em escassez, seca, secava tudo. Então, a gente precisa parar de colocar nós não podemos mais colocar a nossa confiança em coisas que a gente sabe que são falíveis. O único que não vai falhar é Deus. E eu vejo gente colocando a confiança em muita coisa e pendendo, deixando a cabeça ser tomada por coisas que vão afundar com elas. Eu vejo gente presa a coisas que também não tem poder nenhum de fazer nada por elas. Vejo gente muitas vezes questionando. Deus falou que ia mandar uma viúva alimentá-lo. Olha o tipo da viúva. Exatamente, porque ele foi lá para desafiar aquela mulher a mudar de Deus, a mudar de fé. Aquela mulher, a salvação da vida dela chegou em forma de desafio. Ela tinha que tirar o olhar de tudo, do filho, ela precisava assim, porque ela sabia quanto que ela tinha lá de farinha, de azeite. Então, ela foi motivada a crer numa mensagem, faz primeiro para mim. Se você fizer, que coisa, né? A palavra de Deus sempre traz isso. Faz primeiro para mim. Se você fizer, faz primeiro para mim. Se você fizer, sua vida muda. Faz primeiro para mim. Se você fizer, a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai secar. Até quando o Senhor mandar chuva, quer dizer, até essa crise acabar. Você vai ser suprida até o final dessa crise. Até o final. Está muito claro isso aqui. Deus está nos desafiando a algo aqui. Eu queria que Deus fizesse assim. Ele faz. Ele faz. Eu queria que Deus me socorresse, mandasse. Às vezes nós queremos que Deus venha e haja na nossa vida sem que a gente tenha que agir a fé. Não vai funcionar assim. Muitas vezes nós vamos ter que agir a fé exatamente naquilo que parece que é a nossa segurança, mas não é. Que é a nossa garantia, mas não é. Não é. O que aquele pouquinho de farinha de azeite podiam fazer por aquela mulher? Nada. Mas quando ela agiu a fé, tudo. É incrível. Aquilo por aquilo só não podia fazer nada. Não era nada. Mas quando ela agiu a fé, e como que ela agiu? Ela creu no que foi dito. Ela fez o bolinho primeiro para Deus, porque Elias representava Deus. Quer dizer, ela pegou o que ela tinha, que era tão pouco, e deu. Entregou. E ela traiu para a casa dela prosperidade, vida, saúde, uma mudança, um suprimento que era impossível.
Então, a palavra para nós, nesse período aqui de oração, que nós vamos orar agora, é exatamente o que você está lendo aqui, está ouvindo. Faça para Deus. Dê a Deus. Faça primeiro para Deus. Tira a sua segurança. Para de ficar dependendo de coisas que não têm o poder de te sustentar em nada. Deposita a sua confiança inteiramente em Deus. Põe nas mãos de Deus. Põe o seu pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite nas mãos de Deus. Haja a sua fé naquilo que o Espírito Santo está te impulsionando a agir. Haja a sua fé. Cada um sabe o que representa o seu pouquinho de azeite, seu pouquinho de farinha. Cada um sabe no que está seguro. Cada um sabe. Você quer suprimento até o final? A palavra aqui foi muito clara. Você faz primeiro para mim, assim diz o Senhor. Você dá prioridade a Deus, você semeia no reino de Deus, você investe no reino de Deus, você faz o que o Espírito Santo está te impulsionando. Haja a sua fé. E Ele está dizendo, eu vou te suprir, não vai faltar. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar, até tudo isso terminar, eu vou te suprir. Agora é agindo a fé. Eu não tenho dúvida, ainda, desde o dia que o senhor me deu isso aqui no programa, foi acho que na terça, e hoje, para vir, hoje não, ontem, quando ainda orei ao Senhor, o Senhor me botou isso aqui. E eu sei quando o Senhor vem e me traz uma palavra forte, é a mesma coisa aqui. Vai lá atrás dessa viúva, eu vou usar essa viúva. Ele chega, vê a viúva catando graveto para fazer um tiquinho, um negocinho lá, do pouquinho, usar um pouquinho do azeite da farinha que tinha, para fazer o bolinho e esperar a morte. Quer dizer, ele encontrou alguém que estava entregue, mas quando ele lançou o espírito da fé nela, ela creu. Ela creu, ela foi muito inteligente, essa mulher. Ela podia ter sido emocional, ter questionado, ter falado bobagem, mas você vê que ela se levantou. Porque ela estava com o espírito depressivo, um espírito de morte, entregue à morte. E ela se levantou e foi fazer o bolo para ele. E quando ela fez para ele, a partir dali, aquela miséria acabou. Aquele espírito de morte não teve mais poder. E quando o filho morreu, ela teve ele de volta. Quer dizer, foram muitas mudanças. Uma crise que durou 3 anos e meio. Essa mulher foi suprida durante toda a crise. Durante todo o tempo. Então, o passo de fé, quando você dá um passo de fé, tira toda a confiança em coisas, para de confiar em coisas naturais e passa a confiar na palavra de Deus e dá um passo de fé ousado, você vê mudança. O que ela fez aqui foi ousado. E você vê, ela creu no Deus de Elias, que não era o Deus dela. Então, quando ela depositou a fé no Deus de Elias, ela fez o que o profeta estava falando. A vida dela foi transformada. Sem dúvida nenhuma, Deus está falando comigo e com você aqui. Vamos agir a nossa fé. Vamos olhar para Deus, vamos dar prioridade a Deus. Cada um sabe o que Deus está requerendo. Cada um sabe no que tem se agarrado e Deus está dizendo, tira a sua dependência disso e coloca em mim. Cada um sabe. Haja fé, e a palavra para você é essa, não tenha medo.
a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai secar até tudo isso passar. E chuva cair, quer dizer, até você poder ter outra forma, outro recurso, que era plantar, no caso dela, mas para ela plantar ela precisava de chuva e ela precisava colher. Então, ninguém planta hoje e colhe amanhã. Então, isso significa que o suprimento dessa mulher foi até ela obter a colheita para a vida dela. Isso para mim é muito forte. Um passo de fé mudou o rumo da vida dela por anos. Eu não sei como ela viveu depois, mas até o final dessa crise, a promessa para ela foi: eu vou suprir, Deus vai suprir você. Então, assim, é para você agarrar mesmo essa palavra, porque essa é uma palavra profética, eu não tenho dúvida disso. Não tenha medo. Faça primeiro para Deus, porque a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite vai secar até tudo isso passar. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você fale com o Senhor, com confiança. Se você quiser dobrar os joelhos, se você quiser, como você quiser ficar. Eu quero que você motive você a falar com Deus, corajosamente. Aquilo que o Espírito Santo está colocando aí dentro de você, que você sabe que é o Espírito Santo impactando, chamando para algo. Então, fala com Deus. O que representa esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite na sua vida? Onde você tem colocado a sua dependência? Você está com medo? O Senhor está dizendo: não tenha medo. Faça o que a palavra está te orientando, e a farinha não vai acabar e nem o azeite até tudo isso passar. Deus está aqui prometendo, Ele está falando com pessoas, Ele está desafiando, Ele está lançando o espírito da fé, Ele está dizendo: dê um passo de fé. E eu vou te suprir de forma inexplicável até o final disso tudo. Dê um passo de fé e eu vou te suprir. Cada um sabe o que representa esse passo ousado de fé. Dê o passo de fé e eu vou suprir você. Deus não mandou Elias com a cesta básica, com o suprimento. Não é assim que Deus trabalha. Estou dizendo que Ele não nos ajuda, não é nada disso, isso aí é outro assunto. Mas quando Deus quer nos mover para algo maior, Ele não vai nos dar, Ele vai nos pedir. E depois que eu dou, Ele vem e me supre. Você está entendendo? Ele não vai te dar. Você que vai dar. E você dá. E quando você dá, Ele manda o suprimento para você. E manda com abundância. Ele manda o que você precisa. Eu fico encantada. Quantas vezes eu vivi o sobrenatural através desses passos de fé. Em momentos em que, como no caso dessa mulher, né? Um momento parece loucura, né? Ela podia ter colocado: está louco, isso é loucura. Mas ela entendeu. Ela absorveu o espírito da fé. E se nós quisermos viver coisas fora do comum, nós precisamos abraçar o espírito da fé, gente. E dar o passo de fé necessário, agir a nossa fé, que nós vamos viver a diferença. Está muito claro aqui. Dê primeiro a Deus.
Dê o seu passo de fé e você vai ver um suprimento grandioso na sua vida. Escuta, pega essa palavra e leva-la com muita seriedade. Dê primeiro para Deus. Aliás, em todo tempo Deus deve vir em primeiro lugar. Em todas as áreas da nossa vida. E Deus tem falado bastante sobre isso. Tudo tem que ser primeiro para Deus. Então assim, tira a sua dependência e confiança disso aí que você tem confiado, dependido. E não tenha medo. Arrisca na fé. Dê o passo de fé. Não tenha medo. Dê o seu passo de fé. Porque o Senhor está garantindo a farinha da panela não vai acabar. E o azeite na botija também não vai secar. Até tudo isso passar. E Deus, então, vai poder te suprir de outras formas. Mas até então, Ele está dizendo, haja tua fé. E o que parece que vai ser o fim, não vai ser o fim. Para aquela mulher, quando o homem de Deus chegou lá, era o fim. Mas foi o fim? Não, não foi o fim. Talvez tenha alguém aí achando que é o fim. E Deus está dizendo, haja sua fé, porque não é o fim. Não vai ser o fim. Não terminou. A farinha da panela não vai acabar e o azeite na botija não vai secar. Até tudo isso passar. Ó Espírito Santo, sou tão grata pela palavra, tão grata, porque o que seria de nós sem a palavra? O que seria de nós sem a palavra? Porque eu vejo o Senhor nos norteando, dirigindo, por intermédio da Tua palavra. E que alegria eu tenho em poder chegar aqui e dizer para a igreja, não tenha medo. Dê primeiro para Deus, dê o passo de fé. Tira a sua confiança disso e coloque em Deus, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite na botija não vai secar, até Deus mandar outra providência para você. Ele vai providenciar o socorro, Ele vai socorrer você. Você vai ser socorrido, vai ser suprido. Quando eu vejo aqui o tamanho do suprimento na vida dessa mulher, todo o período de crise, ela foi suprida, cura na casa dela, aliás, cura não, o filho foi ressuscitado. A mulher que já estava pronta para morrer, viveu, morreu, mas não de fome, não naquele período de crise. Ah, Senhor, isso é tão maravilhoso, porque às vezes a providência chega na nossa vida com esse desafio de fé, e muitas vezes num momento em que parece que terminou, que acabou, que não vai dar para fazer mais nada, mas o Senhor está deixando bem claro para o seu povo, não é o fim, haja sua fé, não é o fim. Eu não vou te desamparar. Eu estou mandando a palavra como mandei para aquela viúva. Eu cuidei da viúva. Eu vou cuidar de você. Eu supri a viúva através da fé dela. Eu vou suprir você através da sua fé. Vai passando do teu sangue, Senhor. Queima a angústia, a tristeza, a preocupação, a ansiedade, os medos. Queima agora, Senhor. Eu repreendo o medo, a incredulidade, o temor, em relação aos problemas, em relação à crise. Eu repreendo em nome de Jesus. E determino força, coragem, um povo animado, um povo fortalecido, um povo com a alma curada. Passa bálsamo nessa alma, Senhor. Levanta um povo corajoso, um povo destemido, um povo que sai do lugar comum e dá passos de fé, que ousa na fé, que age a fé, que dá passos corajosos de fé e vive milagres e vive o sobrenatural. Aqui tem uma promessa de vitória para nós nesta
nesta tarde de quinta-feira, Senhor. Tem promessa de vitória para nós. Como eu fico grata, Senhor. O Senhor está dizendo, não tenha medo, apenas haja fé. Porque a farinha não vai acabar e nem o azeite. Não vai te faltar. Eu vou suprir, eu vou multiplicar, eu vou mandar o suprimento, eu vou guardar, eu vou livrar. Senhor, que cada pessoa se levante agora, com confiança, meu Deus. Eu te peço, porque às vezes a gente encontra gente com medo, não vai dar certo, não vai acontecer, é o fim. O Senhor está dizendo, não é o fim. Eu vou te suprir. Não tenha medo, apenas haja fé. E a farinha da panela não vai acabar e o azeite não vai secar. Vai dando vitória aos lares, às famílias, o teu povo em todo lugar, vai fortalecendo, que cada vida esteja sendo tomada por esta fé, por esta palavra, que a frieza saia, o medo saia, o temor, o desânimo saiam, em nome de Jesus agora, todo o peso, toda a preocupação e ansiedade saiam em nome de Jesus, e que todos sejam revestidos de força, de alegria, de segurança, de confiança. Que cada pessoa se levante agora, Senhor, e dê o passo de fé, porque o Senhor está dizendo, haja fé e eu vou te honrar. Haja fé, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Haja fé e eu vou honrar você. A farinha da panela não vai acabar, o azeite não vai secar, até tudo isso passar, eu vou suprir você. Levanta, Senhor, o teu povo agora, em todo lugar. Que essa palavra esteja tomando os corações. E que um espírito de alegria esteja tomando conta dos corações. De segurança, de confiança. Porque o Senhor está aqui liberando uma palavra profética, uma palavra poderosa. O suprimento. Nós teremos todo o suprimento que nós precisamos. Vai dando vitória a cada um que ora comigo, cada lar, família, Senhor, cada coração, vidas que oram comigo, cada pessoa que está aqui comigo, que está nas igrejas, visita líderes, visita o nosso povo em todo lugar, com força, com ânimo, com coragem, com determinação. Oh, meu Deus, que cada vida esteja recebendo a palavra de tal forma, que esteja sendo impactada e que esteja dando passos rumo a vitórias maiores através da fé. Vai dando vitória a cada pessoa representada por esses pedidos, nessas pastas, os pedidos que estão nesse cesto. Cada um tem uma necessidade, Senhor. Vai respondendo o nosso povo. Responda. Eu peço, responda o nosso povo. Responda, dá vitória, Senhor. Cada pessoa representada por essas fotos. Eu peço vitórias, Senhor, por esses pedidos de oração. Vai dando vitória o nosso povo. Dá vitória, responda. Responda o nosso clamor. Responda, Senhor. Salvando, libertando, prosperando, libertando de enfermidades, da miséria, do medo, Senhor, de vícios, do mundanismo. Liberta, restaura as famílias, restaura as empresas, restaura o financeiro, restaura a vida econômica, restaura o nosso povo em todo lugar, restaura as forças, a alegria, a visão, dá ideias novas, projetos novos, dá vitória, meu Deus, supra as necessidades, vai enviando mais clientes, mais projetos, abençoa o nosso povo. Eu peço abundância na vida do nosso povo, eu peço um povo forte, abundante, vitorioso, renovado, em todo lugar. Eu oro pedindo, Senhor, para que o Senhor anime aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, aquele que está entregue. Vai levantando, e que ela nesse momento, que essa pessoa seja animada de tal maneira, Senhor, que ela se levante, que ela dê o passo de fé,
que ela faça como essa viúva, porque o Senhor está dizendo para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Oh, meu Pai, como eu posso perceber o Senhor dizendo: não tenha medo, apenas haja fé, porque a farinha da panela não vai acabar, e o azeite na botija não vai secar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te amo, eu te amo. Todos que creem e dependem do Senhor são honrados, são supridos, são guardados, são protegidos, são abençoados, e não tem como dar errado, e não vai dar. E cada um vai testemunhar, vai contar do suprimento, do socorro, das portas abertas. A farinha da panela não vai acabar. Para ela que achou que ia fazer um bolinho e morrer, ela fez, foram muitos bolos foram feitos. Muito tempo comeram daquela farinha, daquele azeite. Aleluia. Aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha duraram tanto. Ela foi suprida por todo o tempo necessário. Enquanto foi necessário, como o homem de Deus disse, até que a chuva caia na terra. Quer dizer, até você, o tempo que você necessitar, não vai acabar. Talvez, Senhor, tinha alguém hoje muito preocupado, e o Senhor está dizendo: apenas confie em mim, apenas haja fé, dê o passo de fé. Me coloque em primeiro lugar e faça tudo primeiro para mim, porque eu vou te suprir. Até o final, até tudo isso passar, você não vai ter falta. Eu não vou deixar faltar na sua casa. Ó, Senhor, eu fico tão feliz de ver o Senhor sempre garantindo suprimento e socorro para todos aqueles que dependem do Senhor. Continue falando, continue tocando, continue abençoando, e que dessa reunião saia pessoas assim renovadíssimas, seguras, totalmente seguras, para a glória do teu nome. E que todos tenham um dia de paz, de muita alegria, de conforto, dias abençoados de conforto, de segurança, pessoas confortadas, seguras, porque talvez ela estava preocupada, angustiada lá dentro, mas aí a palavra veio e agora traz essa paz. Talvez ela está com medo, vai acabar, não vai dar, não vai durar, e aí o Senhor traz a paz e diz: para com isso, dê o seu passo de fé, dependa de mim, focaliza o alvo certo, tira o foco disso, faça igual a viúva. Tira o foco e vai fazer a orientação. O que o homem de Deus está falando? O que a palavra está te orientando? Faça o que a palavra está orientando e não vai ter falta de nada. Eu vou te suprir. Eu vou suprir você até o final. Oh, Deus, eu amo. Ah, como eu te amo. Eu amo poder estar aqui e saber que eu estou aqui como Elias, entregando a palavra para o teu povo, que chega exatamente com esse desafio. E quando a gente encara os desafios da fé, a nossa vida é transformada. Eu fico encantada em poder ver o teu amor para com o teu povo, para com todos nós. Eu te amo, Senhor, e eu estou confiante. Basta agirmos a fé no Senhor, e nós vamos ser supridos de todas as maneiras. Não vai faltar, não tenha medo. A farinha da panela não vai acabar, queridos, e o azeite da botija também não vai secar. Obrigada, meu Deus, te amamos muito. Muito obrigada, amém. Amém, amém.